Olha que pôster irado. Temos um jovem alto com cara de inteligente, depois outro mais descolado, com cara de despojado. Ao fundo a gente tem uma menina completamente normal, com carinha de tímida. Tudo tranquilo, né? E ao fundo o atentado do 11 de setembro. Zanki no Terror é um anime original de 11 episódios que, pelo menos hoje, em outubro de 2022, tá disponível na Netflix. Esse anime entrou na minha lista porque ele tem uma equipe técnica simplesmente absurda. Ele é dirigido pelo Shinichiro Watanabe, o mesmo diretor de Cowboy Bebop e Samurai Champloo, e não obstante, o anime ainda é feito pelos estúdios MAPPA, que dispensa apresentações, né? É qualidade garantida. O anime de 2014 vai nos mostrar um Japão que está sofrendo uma série de ataques terroristas por uma dupla de adolescentes que se intitulam Esfinge 1 e Esfinge 2. Antes de cada ataque, a dupla lança um vídeo anônimo na internet dando pistas para que a polícia possa tentar desvendar onde será a próxima explosão. Quase que como se quisessem brincar ou testar a inteligência da polícia. A gente acompanha o anime na perspectiva dos dois rapazes, cujo passado e as motivações só vamos descobrir mais na frente. Eu acho que assim como em todo anime do Watanabe, a trilha sonora é um aspecto que ele se preocupa bastante e não é diferente com esse anime. As músicas são simplesmente espetaculares e casam muito com as emoções que a obra quer passar. Outra questão sobre a produção desse anime é que ele utiliza uma espécie de animação estratégica, sabe? Ela é bonita quando tem que ser, mas em muitos momentos que não é necessário, sabe, esse detalhamento maior, o anime dá uma boa economizada, e eu acho isso super justo para orçamentos menores, como é o caso desse anime. Outra parada sobre esse anime é o estilo dos desenhos dele. Eu não sou o maior fã de desenhos realistas em animes, porque eu acho que sempre os animes que tentam trazer esse estilo de desenho acabam perdendo um pouco da identidade que eles poderiam colocar na obra. Mas eu acho que no caso de Zanki no Terror, esse estilo de desenho se encaixa perfeitamente na proposta da obra. O traço desse anime é realista, sim, mas a produção consegue gerar uma identidade, principalmente na parte de pós-produção, com efeitos e iluminação de algumas cenas. Shibazaki-san. Warui, isu kashite kureru? Koshi warukute sa. Hai. Primeiro eu preciso destacar que o primeiro episódio desse anime é estupidamente bom. Ele consegue em 20 minutos te passar tudo o que você vai ter ao longo dos episódios. Você começa com uma sequência de assalto ao que parece ser uma usina nuclear muito bem dirigida. E mesmo nesse primeiro episódio você tem muito diálogo entre os personagens, o que ajuda muito a definir bem a personalidade de cada um. Além de, claro, muita ação no ápice da animação que o anime vai poder te oferecer. Outra parada nesse anime é que ele faz um gap muito bom entre os episódios. Ele consegue te fazer querer muito ver o próximo episódio assim que você termina o que você tá assistindo. Eu imagino que deve ter sido muito massa acompanhar ele semanalmente, sabe? Outra parada é que eu acho que esse anime ele faz parte daquela caixa de animes inteligentes, tipo Death Note e Code Geass. Animes que não são complexos de se digerir, mas que trazem ótimas problemáticas onde são inseridos. São protagonistas inteligentes lidando com antagonistas inteligentes, resultando em situações inteligentes. E eu acho que funciona muito bem aqui porque se tem uma coisa que esse anime é completo. São 11 episódios em que acontece tudo o que pode acontecer. Você termina querendo mais do que aconteceu e não do que poderia acontecer. É um anime que não te deixa com aquele sentimento de eu acho que a história poderia ter seguido para esse caminho ou por aquele outro. Na minha cabeça, ele é um ótimo exemplo de que mesmo com personagens mais simples, ele consegue te entregar uma ótima história. A história desse anime é tão legal que eu acho que ela fica pequena pro tamanho dele. Com essa obra eu tinha um sentimento que fazia tempo que eu não tinha, sabe? Ou eu nem sei se eu já tive alguma vez. Porque normalmente quando um anime tem um problema de ritmo narrativo, ou ele é rushado ou ele é arrastado. E quando esse problema acontece, a gente tem uma sensação de ter um anime incompleto. Mas no caso de Zanki no Terror, ele é um anime completo. Você sai satisfeito com a narrativa principal. Tudo que poderia acontecer, aconteceu nesses 11 episódios. Mas ainda assim, você sai querendo mais. Querendo mais introspecção dos personagens, mais reviravoltas nas problemáticas e etc. Eu não me sinto confortável de colocar esse anime como rushado, porque ele consegue te entregar tudo que ele propõe nessa temporada. Mas, visando conseguir entregar tudo isso, o anime opta por trazer personagens mais simples, conflitos mais rápidos e motivações mais despojadas, sabe? E eu acho que essa percepção de poderia ter te entregado mais só acontece porque você consegue visualizar que esse anime já é bom. Eu acho que se ele tivesse 15 ou 16 episódios, seria uma obra-prima, sabe?
Mas, infelizmente, esse não é um caso, e eu acho que quem mais sofreu com as economias narrativas da obra foram os personagens. Tanto as motivações quanto as personalidades dos personagens são simples, mas eu não falo isso de forma pejorativa, sabe? Porque ainda assim eu acho que tudo é bem encaixado. O 9 e o 12 têm personalidades antagônicas, mas que se destacam dentre os outros. Eu gosto da forma como as atitudes deles são construídas ao longo do anime. Você percebe uma base no começo, mas só vai saber de tudo no final da obra. Gosto muito do Shibazaki também. Ele é basicamente aquele arquétipo de personagem detetive outsider de trama policial, e funciona muito pro que o anime precisa. A 5, ela chega na metade do anime e acaba mudando um pouco o tom da obra. Até aquele momento a gente tinha personagens simples, mas que se encaixavam na trama. Ela chega sendo o personagem mais caricato do anime e que traz um tom de ficção à obra. Até aquele momento você compra dois terroristas adolescentes, mas a adolescente prodígio, que é tão habilidosa que recebeu a aval para controlar toda a polícia japonesa, aí já é demais. Eu acho que esse é o primeiro momento que você sai um pouco da imersão da história, mas eu penso que mesmo isso faz parte da trama, porque uma coisa que o roteiro economiza também é nas resoluções de conflitos terroristas versus polícia. Acho que as resoluções acontecem muito rápido, e quando isso acontece você tira um pouco da atenção daquela situação, mas acho que o anime consegue equilibrar isso com situações fora desse conflito, como por exemplo o caso da 5 se intrometer nesses atentados, dificultando o plano dos protagonistas, ou mesmo a inserção da Lisa na história. Lisa, que assim como todos os personagens desse anime, tem uma personalidade e função na obra bem definida, mas talvez nessa obra ela seja a personagem que eu fiquei mais decepcionado. O anime insere a Lisa para ser uma pessoa normal perto desses dois gênios do lado dela. Por isso que eu entendo o fato dela só complicar a vida deles. Ela é menos habilidosa, menos inteligente, mas é por conta exatamente disso que ela é mais humana. Por isso eu compro a necessidade de ter uma Lisa na história, mas a forma que ela foi introduzida é que me deixou um pouco desiludido. O fato da gente conhecer a percepção da Lisa sobre ela mesma, a forma como os colegas de sala tratam ela, a necessidade que ela tem de sair de casa, me deixou esperançoso para que a gente tivesse um arco de personagem completo. Você percebe que claramente a Lisa não precisava só fazer mais dois amigos. Ela precisava encontrar o caminho dela e se aceitar. Mas infelizmente a gente não tem isso. Ela segue pelo anime todo, sendo a personagem que os protagonistas se importam, e que por isso é a fraqueza deles. E como eu disse, não é que os outros personagens da obra tenham esse arco de personagem perfeito, mas eu só penso que a Lisa merecia isso, sabe? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de comentar aí o que é que tu pensa sobre esse anime. Eu acho legal a gente criar um espaço de discussão aí nos comentários. Não esquece também de deixar um like, porque ajuda muito na divulgação, assim como se inscrever. É isso, valeu, falou.